Seja bem-vindo a mais um episódio do T2+1, o seu podcast imobiliário. Eu sou o Maicon Salomon, estou aqui com meu colega Márcio Miranda, o mestre do imobiliário. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito interessante. É um assunto que ainda a maioria dos consultores imobiliários não domina. Sabe que é importante, mas não vai atrás para saber como é que funciona, né? E eu acho que essa pessoa que foi convidada hoje, ela pode aqui esclarecer, desmistificar muita coisa sobre o home staging. Então, Rita Miranda, seja bem-vinda ao episódio. Obrigado por, enfim, deixar um pouquinho da sua agenda, né, disponível para vir aqui, para passar um pouquinho daquilo que você sabe, do seu conhecimento. E essa vai ser uma conversa super tranquila. Fica à vontade, que nós estamos aqui para aprender com você. Eu tenho aqui uma breve introdução sobre quem é a Rita Miranda e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais e vamos lá conversar. Então, a Rita Miranda nasceu em Lisboa e toda a sua vida sentiu o chamado da decoração de interiores, mas sempre viu isso como um hobby. Enquanto mudava os móveis do sítio em casa dos seus pais. Você ficava ali mudando. Cada vez que teu pai ia procurar alguma coisa. Uma casa de boneca. Nunca estava o mesmo durante muito tempo. Que legal. Quando chegou a hora de escolher um curso superior, acabou por optar por História, pois adorava cultura geral e terminou sua licenciatura no ano 2000. Fez uma brilhante carreira de investigação histórica, participando em vários livros de investigações. No entanto, sentia que faltava algo no seu coração e continuava a mudar os móveis de sítio agora já na sua própria casa. Então, esse hobby de mudar os móveis de sítio manteve, né? A decoração não lhe saía da cabeça e resolveu estudar à noite e inscreveu-se no curso de decoração de interiores para provar a si mesma que não tinha jeito e que era só um hobby. Você tinha que ter certeza. Mas é verdade. Era mesmo para dizer assim, agora vais fazer o curso, vais perceber que não tem jeito e pronto, o assunto tira da cabeça. Vez. Boa, que bom que fez isso. Então, vamos lá. A decoração, sabia? Quando mais estudava, mais se apaixonava por aquilo que sentia no seu coração quando via algo harmonioso e bonito a nascer dos seus projetos. Surpresa total quando terminou o curso com 18 valores. Foi assim que ganhou coragem e decidiu criar a sua própria empresa. Procurou ajuda e contou com o apoio da APME, Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, para se lançar e nunca mais parou. Em maio de 2009, lançou a sua empresa Prateado, dedicada à decoração de interiores. Como adora estudar e sente a necessidade de estar sempre atualizada, fez várias viagens aos Estados Unidos e numa dessas viagens conheceu um conceito ligado à sua atividade que nunca tinha ouvido falar, o home staging. É verdade. Que é algo muito americano, né? É. A gente sempre vê ele nasceu na América. Né? Adorou o que viu sobre essa técnica e foi a primeira portuguesa em 2011 a ter a especialização de home staging pela HSR, Home Stage Resource, e a fazer parte da American Society of Home Stagers and Redesigners. Falei certo? Depois de verificar que o mercado imobiliário português não estava minimamente preparado para esse novo conceito, decidiu então desenvolver uma formação específica para ensinar os consultores imobiliários a vender os seus imóveis através dessa técnica de marketing interno, trabalhando diretamente com as principais marcas imobiliárias em Portugal. Entre palestras e workshops, formações e certificações, Rita já teve mais de 10 mil alunos, tornando-a a formadora com mais experiência no mercado nacional português. Ela não está aqui à toa. Não está à toa. Não foi escolhida aí por... Já fizeram muitas reportagens, entrevistas, reconhecendo seu trabalho e divulgação nesta nova atividade em Portugal. É convidada para lecionar a cadeira de home staging em diversas pós-graduações de consultoria imobiliária, nomeadamente no ISCAC e no IPAM. Sim, é isso? Rita é também a representante oficial da DOSBox, é isso? Dos boxes. Em Portugal, uma empresa espanhola de móveis de cartão para... Cara, esses móveis de cartão eu acho muito interessante, a gente vai falar sobre isso. Para facilitar o home staging. Recentemente, criou a APHS, Associação Portuguesa de Home Stagers, é isso? Isso mesmo. Com a intenção de defender e divulgar o serviço do home stager português, como forma de ajudar a mudar o mercado imobiliário em Portugal. Tornou-se a sua presidente e já conseguiu que a APHS fosse aceita e apoiada pela criadora do home staging a nível internacional, a americana Barb Schwartz. Exatamente. Também conseguiu que a APHS fosse reconhecida e aprovada pela IAHSP, europeia e internacional. Atualmente, as suas formações são as únicas aprovadas pela APHS e pela IAHSP Europe e IAHSP International da língua portuguesa. Isso mesmo. Caraca, que currículo! Respira agora um bocadinho, vou tô até com medo de entrevistar ela, porque é tanta coisa. Uma pressão enorme, não é? Mas eu acho que aqui, desde o início, né, desde muito pequenina, sempre foste muito estudiosa, não é?
Sim, eu sempre senti que quando eu entrava num espaço, se havia alguma coisa que não estava no sítio que eu achava, aquele sítio tinha que mudar. Bom. Sempre senti isso desde o início. E depois, o único sítio onde eu podia mudar as coisas era no meu quarto, não é? Então, o meu quarto nunca estava o mesmo durante os mesmos 6 meses. Okay? Passados 6 meses, o meu quarto mudava. Ou era a cama, ou era a cómoda, ou era o guarda-vestidos, ou era o que quer que fosse. Eu tinha que arranjar forma de mudar. Mas depois, quando entrei na faculdade, entrei em História, porque realmente gostava de cultura geral e tudo mais, fui fazer investigação histórica, fui fazer essa parte toda. Aquilo que eu senti foi, eu gosto muito disto, mas isto não me preenche a alma, não me enche. E como eu achava que não tinha jeito, porque a questão é, aquilo que nós queremos fazer é uma coisa, aquilo que nós temos jeito é outra, eu pensei assim, ok, eu vou fazer um curso, assim, mostro a mim mesma que não tenho jeito e isto desaparece-me da minha cabeça e acabou. Pronto. E aconteceu o contrário. Aconteceu exatamente o contrário, não é? Quando eu percebi que realmente aquilo que eu tinha era verdadeiramente um dom e eu tinha essa capacidade e que não era apenas eu que achava, eram as pessoas que faziam as avaliações, que me davam boas notas e que me incentivavam. Quando eu acabei com média 18, pensei, pronto, agora já não dá para fugir. Não é? Agora tem mesmo que esta é a minha vida. Agora tem mesmo de ser. E eu estava a fazer um trabalho para consultoria em História e aquilo que eu estava a estudar era os apoios comunitários, como é que eu podia ajudar a fazer projetos de história, museus e tudo mais. E tropecei, como eu costumo dizer, eu acho que não tropecei, foi o universo que me trouxe, a uma coisa chamada CREN, que era o quadro estratégico de apoio, em que havia lá uma cláusulazinha que dizia empreendedorismo feminino. Então eu fui à procura do que era empreendedorismo feminino, quem é que apoiava, e foi assim que eu encontrei a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. Assim que expliquei o meu intuito de lançar a minha própria empresa, essas coisas todas, eles disseram logo, ok, temos um programa para ti, vai-te ajudar. E desde já não parou. E podemos dizer que és uma das pioneiras, se não a primeira a trazer o homestaging para Portugal. Sim, não é? Na altura lembro-me que havia uma ou outra pessoa que também tinha uma certificação internacional, mas que a primeira pessoa que realmente se dedicou não só ao homestaging puro, porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que o homestaging é só quando se faz imóveis novos, ok? Mas não é. O homestaging tem imóveis novos, imóveis mais antigos, imóveis mobilados, imóveis ocupados, e os imóveis que são ocupados são onde se vê realmente uma diferença muito grande em pouco esforço. E aí eu sei que eu fui a primeira realmente a fazer esse tipo de imóveis, porque não havia ninguém a fazer esse tipo de imóveis. E a partir daí, pronto. E para quem tá nos ouvindo aqui, está começando no ramo imobiliário, ou até para quem já é e nunca ouviu falar, de forma clara, o que é o homestaging na prática? O homestaging é uma forma de marketing interno do produto. O que isto significa? É fazer com que as pessoas vejam a melhor forma de ser apresentado aquele imóvel. Portanto, o máximo potencial daquele imóvel tem que ser apresentado para quem não consegue ver. Isto porque a grande maioria das pessoas, se nós pensarmos em termos de 100% da população, 90% da população não consegue visualizar uma coisa diferente daquilo que vê. Isso é verdade. Ora, quando 90% não consegue, significa que apenas 10% consegue. Com esses, e eu digo isto muitas vezes nas formações, com esses vocês não têm que se preocupar. Eles entram no sítio, no espaço e dizem, eu sei o que é que eu faço aqui, deito a parede abaixo, abro a cozinha, faço não sei o quê. O problema é 90% da população não consegue. E quando temos ainda muitos imóveis, a grande maioria, infelizmente, dos imóveis no mercado nacional que não são preparados com homestaging, estamos a fazer com que quem venha apenas seja beneficiado dos 10%. E temos uma questão, não é? Porque normalmente esse 10% muitas das vezes são investidores, são promotores, são arquitetos, são engenheiros, já têm uma visão muito clara e através de uma planta já conseguem ver tudo, não é? Mas o homestaging eu vejo muito para um cliente final. É uma família que vai, não só, claro, mas uma família que vai habitar ali, porque no Brasil nós sabemos que, nós somos brasileiros, não é? Sabemos que lá muitos empreendimentos fazem um andar modelo. Sim. Pronto. E até o modelo mesmo chega ao ponto de terem guardanapo, talheres, terem tudo mesmo, e até o cheirinho, também eu sei que as sensações temos de trabalhar muito bem no homestaging, e portanto, e aqui em Portugal não temos tanto. E é muito... Para o cliente, sim, temos tanto, não é assim tão é o guardanapo e é o talher e essas coisinhas todas. Eu digo que não temos tanto. É que não é tão cultural ainda eu se preparar entrar no essa parte idealista, eu no imóvel virtual, raros apartamentos, imóveis que eu vou ver que tenha de fato um cuidado. E muitas vezes até brinco, que eu acho que é mesmo a sensação de uma pessoa que passa numa pastelaria, não tem fome nenhuma, mas vê aquele doce e fala, eu tenho que comer este doce, este pastel de nata, eu não tenho fome.
mas tem que comer. E eu acho que é a mesma sensação que o home staging traz para os imóveis, aquela vitrine para se destacar, porque 80% da venda está logo na imagem nos portais imobiliários, e entretanto, se ele não for muito bem apresentado, acho que a chance dos 90% não repararem nele será enorme. Por isso é que a grande maioria dos imóveis depois não recebe telefonemas. Então só começa a receber telefonemas quando começa a ter a descida de preço. Exatamente. E por aí afora. E aí daí o cliente procura pelo preço e não necessariamente pelo imóvel, Sim. E nós vemos isso, e até então o home stage ele pode ser visto como uma ferramenta mais para o consumo imobiliário. Porque hoje nós temos ali umas fotos de qualidade, é uma ferramenta que ajuda a vender. Claro. O tour virtual, segunda ferramenta que ajuda a vender. Muito Um bem. vídeo bem feito ajuda a vender. Sem dúvida. Uma filmagem aérea. E aí vem o home stage, que é uma forma de organizar o imóvel que fique atraente ou não só organizar, sei que vai além de organizar. É isso que depois eu ia falar a diferença, porque hoje também falo, né? Vou fazer um home stage, a pessoa só limpa a casa, arruma ela, mas não é isso, né? Você tem ali técnicas muito... É isso que eu também queria explorar, porque é uma coisa que eu também queria entender melhor como é que funciona o home staging na prática. Eu sei que também imóveis que estão sem nenhuma mobília, é um tipo de home stage. Sim. E imóveis que já tem mobília, que é usado, tem um outro tipo de home stage. Talvez seja uma outra forma de se trabalhar. Você poderia, então, explicar como é que se valoriza em cada um desses pontos? Claro. Até mesmo explicar aqui uma questão que é importante. Todas essas ferramentas que falou são importantes, mas elas vêm depois do home staging, não antes. É verdade. E a grande maioria das pessoas faz ao contrário. Pensa assim, ok, então eu vou contratar o fotógrafo, o videógrafo, vou contratar a visita virtual, e depois, se calhar vale a pena o home staging, será que não? É o contrário, o home staging vem antes para que o fotógrafo possa tirar uma boa fotografia, para que se consiga fazer um bom vídeo e para que todo o resto do trabalho realmente seja valorizado. Por isso é que tem que ser o passo antes. Eu costumo dizer que é assim, ok, assinam o contrato, têm o exclusivo, primeiro passo, ligar o home stager e fazer home staging. Depois pensam no fotógrafo, depois pensam no vídeo, depois pensam no marketing digital. Porque aquilo que nós fazemos é marketing de produto, ou seja, é o marketing interno do imóvel. Não havendo este marketing interno, não há nada que o fotógrafo possa valorizar ou fotografar, ou que venha ao vídeo, ou que venha o que for. A foto pode ser de maior qualidade se a sala tiver Se as cadeiras ou se o sofá, se as coisas não estiverem organizadas da forma certa, de acordo com uma quantidade de princípios, no final não vai-se muda deitar nada. fora todo o trabalho e todo o investimento que foi feito. Mas claro que tem que se pensar sempre nos 3 tipos de imóveis, não é? Nós temos os imóveis que são vazios, temos os imóveis que são ocupados e os imóveis que são mobilados. Nos que são vazios nós temos que trazer tudo. O home stager tem que trazer tudo. Os sofás, as cadeiras, as plantas, os guardanapos, as flores, os limões, como eu costumo dizer, tudo. Okay? Traz tudo. Naquele que é mobilado, já só traz aquilo que o imóvel precisa. Ok, tem uma cama, tem mesas de cabeceira, mas não tem os candeeiros, não tem as almofadas, não tem as mantas, não tem aquilo que vai dar o conforto. Depois temos o outro, em que as pessoas ainda lá moram, que é o ocupado. Quando é o ocupado, então o que é que nós fazemos? Vamos ao espaço e utilizamos tudo aquilo que o cliente lá tem. Podemos pontualmente comprar umas coisas, mas são coisas tão pontuais, tão pequeninos, que às vezes nós entramos em alguns imóveis e aquilo que nós levamos são os limões, os bolozinhos, o croissant, o sumo e o resto está feito. Porque às vezes até o próprio imóvel já tem tudo. Algumas... É só a forma de organizar. E de apresentar. Por isso não é só a questão da limpeza e das coisas de destralhar, essa é uma parte, mas depois é preciso trazer aquilo que faz com que as pessoas comprem. Aquilo que as pessoas compram é emoção. Portanto, eu tenho que ver uma imagem de um imóvel e conseguir-me projetar ali e dizer assim, eu podia morar aqui, eu podia comprar este imóvel, eu imagino-me sentada neste sofá, eu imagino-me deitada nesta cama. Enquanto o consultor imobiliário não entender que é isto que faz com que a pessoa pegue no telefone e diga, ok, vamos lá, eu quero visitar, provavelmente a venda está feita. Exatamente, é o que eu sem ele ter que fazer praticamente nada. Já criou... Mas está feita naquele momento do home staging. E é preciso depois fazer o quê? Quando os imóveis são vividos, fazer com que o proprietário entenda que tem que manter aquilo durante todo o período em que o imóvel estiver à venda. Eu costumo dizer sempre aos proprietários, enquanto não houver visitas, a casa é sua, faça aquilo que quiser. No dia da visita tem que estar exatamente como eu deixei. Para ter a certeza que quem vier vai ver aquilo que realmente viu e que fez comprar e pegar no telefone e dizer eu quero fazer a visita. E você tem isso documentado pro cliente que vive lá? Claro. Nós documentado por fotos, fotografias assim, e com tudo, e deixamos uma listagem do que fazer, essas coisas todas.
Para que as pessoas possam sentir que não é um processo que nós vamos lá, ensinamos e depois abandonamos. Não, nós fazemos um acompanhamento. Nós, quando trabalhamos com os consultores imobiliários, ligamos aos consultores imobiliários, sabemos como é que estão a correr as visitas, se houve propostas, se não houve propostas, o que é que aconteceu. Há um acompanhamento personalizado. Há um acompanhamento, porquê? Porque nós fazemos parte do processo. É verdade. E a grande maioria das pessoas, quando vê o homestager como uma pessoa, um fornecedor apenas, é um fornecedor, eu contrato e depois é como um fotógrafo, vai lá, tira as fotografias, vai-se embora, depois não tem nada a ver. Não. Nós, homestagers, fazemos parte do processo. De saber como é que o imóvel está a ser aceito no mercado, como é que as pessoas estão a reagir a ele e como é que nós também podemos às vezes ter que ir lá fazer um ajuste de alguma coisa que seja necessário. Sim. Eu acho que a Rita falou uma coisa muito bem, não é? Que a emoção é que dá ação, não é? A emoção que faz comprar. E eu falo sempre que a razão faz pensar e a emoção faz agir. Claro. E o que vende não é um metro quadrado, nem a sala ter mais 2 ou mais 4 metros quadrados. É a pessoa chegar e sentir verdadeiramente um lar. Eu quero viver aqui, sinto a minha família aqui. Portanto, eu acho que isso é super importante referir. Claro. Não, até porque a venda do imóvel hoje passou das características. Hoje em dia essas características estão lá no anúncio claramente. Tem garagem, tem tantos metros quadrados. A questão é que, como você falou, que 90% não consegue se imaginar, e isso eu tenho muito... não é problema, tem essa questão sempre com meus clientes, que eles olham para o quarto tem 12 metros quadrados e falam, é muito pequeno para mim. Claro. Mas depois que tá mobilado, eu já tive vários clientes que falam, olha, Michael, afinal coube mais do que eu achava que poderia. Mas é porque elas não conseguem chegar... É porque fazem parte dos 10%. Exatamente. Só fazem parte dos 10%. As pessoas conseguem ver um imóvel vazio e dizer assim, não, eu consigo aqui ver perfeitamente o que é que cabe aqui. 90% das pessoas não sabe se cabe uma cama, se cabe as mesas de cabeceira. Como é que vai pôr a cómoda? O que é que vai pôr em que parede? Ai, de repente tenho 2 janelas e agora socorro, onde é que eu ponho a cama? Ou seja, isto acontece todos os dias. Muito. E ela sai do imóvel, às vezes, com muito mais dúvidas do que ela deveria sair. Exatamente. Né? Porque ela já poderia... E aquilo que o homestaging faz é pega nessas dúvidas todas e faz com que elas desapareçam. Porquê? Porque já está lá uma opção de utilização. Exatamente. Independentemente da pessoa gostar do que lá está ou não, independentemente de ter mobílias completamente diferentes, independentemente de ter estilo diferente, idade diferente, uma é para um agregado familiar com crianças, o outro não tem crianças, o que é que seja. Mas já lá está uma utilização, uma opção. Uma ideia, pelo menos. Exatamente, isso faz com que a pessoa diga, ok, se eu quisesse, eu podia utilizar desta forma, ok. Então, essas tais 90% deixam de fazer das tais 90% que não conseguem e passam a fazer parte dos 100% que conseguem. Por isso é que os consultores que trabalham sempre connosco, eles acabam por vender os imóveis todos. Porquê? Porque quer as pessoas façam parte dos 10%, quer as pessoas façam parte dos 90%, o trabalho está feito. Eu tenho uma questão que por acaso passou comigo. Eu tive a experiência de fazer um homestaging virtual. Pronto, foi-me apresentado e o apartamento, ele estava de fato vazio, era até no Lumiar e portanto todo remodelado por arquitetos e estava incrível, o último andar. Entretanto, na minha opinião, eu cometi o erro de fazer homestaging virtual. E tive um grande problema. Tinha pedidos de visitas, de fato, porque destacava-se e estava muito bem feito, mesmo de acordo com a imagem. Quando chegava lá, as pessoas viam, então, cadê aquelas mobílias, aquele sofá, aqueles quadros que eu vi e que não estão cá. Portanto, se puder falar um bocadinho sobre essa diferença... E eu falo de uma maneira muito simples. Não existe homestaging virtual. Okay? Isso é um aproveitamento do mercado que aconteceu, infelizmente, devido aos últimos tempos dos Covid e tudo mais, em que as pessoas precisavam de ver as coisas de uma forma diferente. E então o que aconteceu foi um aproveitamento do mercado das pessoas que faziam 3D e que faziam as rendas e que de repente dizem, eu faço homestaging virtual. Não fazem homestaging virtual. Primeiro, nunca estudaram homestaging. Portanto, não fazem ideia que quando metem, por exemplo, uma manta toda torta em cima do sofá, não estão a respeitar o homestaging. Não fazem ideia que não se pode deixar, por exemplo, uns óculos em cima de um livro, porque é um objeto pessoal. Não fazem ideia destas coisas, que depois, quando transformam as coisas para a realidade, as pessoas depois não gostam. Não é? As pessoas veem. Ainda há pouco tempo aconteceu-nos isso. Mas eu acho que deve ser muito comum, não é? Porque existe exatamente essa ideia de que existe homestaging virtual. Não existe. E não sou eu que o digo, atenção. É a própria Barbara Schwartz que o diz. Ainda agora, em janeiro, nós fizemos 51 anos de homestaging em todo o mundo. E nós tivemos a sorte e o privilégio de ter na nossa conferência. E uma das perguntas que lhe foi feita foi exatamente sobre isso. Ela disse, isso não existe. Isso é como vocês marcarem um daqueles encontros, ok? Virtuais. Exatamente, virtuais. A fotografia da rapariga é lindíssima, do rapaz é lindíssimo, todos. E depois de repente vão-se encontrar no restaurante e depois não tem a ver nada com nada. É a mesma coisa. Excelente explicação. Exatamente. Ora, quando nós utilizamos a questão do homestaging, a palavra, a expressão do homestaging, ela nunca pode ser utilizada como virtual porque ela é uma experiência.
O homestaging é visitar o imóvel e sentir o imóvel. É uma experiência real. É uma experiência real. Eu entro naquele imóvel, eu vejo as dimensões, eu vejo... Cheiro, é tudo. É tudo, porque o homestaging, como faz parte da experiência, nós temos de ter a certeza que o imóvel está limpo, que cheira bem, que é agradável, que tem a luz, enfim, uma quantidade de coisas que depois os homestagers profissionais sabem fazer, que uma pessoa que faz um render ou que faz um 3D não sabe. Então depois não bate a cota com a perdigota. E é necessário fazer com que, neste caso, também através deste podcast e de outros meios, fazer com que o mercado imobiliário entenda que podem utilizar o 3D. Claro que sim, podem utilizar os renders, sim. Não lhe chamem homestaging virtual. Exatamente. Chamem-lhe o que quiserem. Homestaging virtual não. Porque não é. Eu acho que é excelente tirarmos esse mito um bocadinho, porque eu acho que foi vendido muito naquela ideia de poupar, não é? Porque é mais barato, não é? Eu tiro ali 3 fotos da sala, está feito. É muito mais barato e barato também porque o tempo não é o mesmo de uma pessoa analisar o imóvel, saber, porque depois não é só chegar ali por as mobílias. Eu tenho que saber quem é o perfil do comprador deste imóvel, nesta zona, por este preço. Não é? Portanto, por isso é que se fala muito que normalmente é uma porcentagem do valor de venda do imóvel. Sim. Não é? Aquilo que nós entre 2 a 4 ou 5, ou 1 a 3%. É 1 a 3%. Pronto, é isso. É 1 a 3%, mas depois depende. Ok? Pronto. Então deixa-me aqui explicar aqui uma coisa que é importante relativamente à questão do valor do homestaging. Para quando as pessoas dizem, eu vou fazer o homestaging, eu vou lhe dizer assim, homestaging virtual porque é mais barato. Okay? Então o que é que fazem? Pagam à fotografia, não é? E depois o que acontece? Não deem propostas, as propostas que recebem são mais baratas. Quanto é que custou verdadeiramente aquele trabalho? Custou muito. Se calhar 5, 10, 20, depende da desvalorização que aquele imóvel sofreu. E as pessoas não fazem contas àquilo que vão perder na desvalorização. Enquanto que com o homestaging real, o homestaging verdadeiro, não há desvalorização. A não ser que o imóvel não tenha sido colocado pelo valor correto no mercado. Mas aí a responsabilidade já não é do homestager, mas sim do consultor imobiliário que não o colocou no valor certo. Por isso é que é importante perceber que mesmo havendo a tal percentagem, um homestager, por exemplo, quando nós damos o curso de homestager profissional, nós explicamos às pessoas onde é que vão buscar informação, como é que fazem as contas para a valorização, como é que vão chegar ao valor correto de investimento para aquele imóvel. Porque um imóvel que custe 150 mil euros é uma coisa, não é? Um imóvel que vai custar 1 milhão é outra. E nós tanto fazemos imóveis no homestaging, tanto fazemos imóveis de uma coisa como de outra. O processo é o mesmo. O que é que vai diferenciar? O valor e o budget disponível. Exatamente. Porque claro que num imóvel de 1 milhão eu não vou utilizar 1% sequer. Eu às vezes utilizo 0,4, 0,2, 0,5, depois depende, não é? Pronto, por isso é que é muito importante nós entendermos que não tem a ver diretamente com o valor do imóvel, mas sim com aquilo que aquele imóvel quer passar e ter a certeza que aquilo que nós estamos a aconselhar o cliente a fazer, seja ele o proprietário ou o consultor imobiliário, realmente vai-lhe render, em termos de ROI, em termos de return on investment, aquilo que ele realmente quer daquele imóvel. E vocês é tão diferente uma coisa da outra. E vocês têm um cálculo que vocês sabem mais ou menos o quanto que o imóvel valoriza ou que ele deixe de desvalorizar? Porque isso também é um problema, né? 190 pelo asking price é sempre é ótimo. A gente não quer que desça o valor. Então, se ele já se vender, já valeu a pena o homestaging, porque ele já manteve o valor e foi acertado. Esta percentagem que nós estávamos aqui a falar, de 1 a 3%, é para defesa do valor do imóvel. Ou seja, em termos reais, quanto é que ele vai valorizar? Entre 7 a 10%. Porquê os 7 a 10%? Porque é aquilo que normalmente o imóvel pode descer num processo de desvalorização e de negociação. Então ele vai defender aquele valor, por isso os tais 7 a 10% em vez de descer não desce, mantém e por isso ganha aquele valor a mais. Okay? Claro que se nós estivermos a falar de um imóvel que precisa de umas obras, precisa de uma remodelação de um chão, precisa de umas janelas novas ou de uma pintura ou de alguma coisa mais leve, claro que já não vai ser 1 a 3%, pode ser 5%, pode ser 7%, pode ser 10%, aí depois vai depender muito do imóvel e tem que ser analisado caso a caso. Mas eu posso-vos dizer que o nosso caso de maior sucesso foi um imóvel que valorizou 60%. Novo, com homestaging? Ou... Não era novo, é um imóvel antigo, ok? Foi feito um investimento na ordem dos 5% e ele valorizou 60%. Mas eu acredito mesmo. Porque lá está... É muito mais. Voltamos porque desculpa, Márcia, é porque eu já tive mesmo clientes que chegaram no imóvel, eles adoraram tudo que eu apresentei no imóvel, mas chegam no imóvel e é aquele negócio deles terem com mais dúvidas,
porque eu não consegui que um dos membros da família se identificasse com algum ambiente da casa por simplesmente não ter nenhum móvel que identifique os espaços que ia sobrar para ele. E não é nenhuma, nem duas, nem três vezes. Já saí várias com pessoas que estavam mesmo prontos a apresentar uma proposta, mas saindo de lá com aquela sabe, a dúvida, às vezes ela faz a gente dar um passo para trás e pensar, não, talvez vamos procurar um pouquinho mais. Eles fazem isso. E o homestage, ele além de valorizar, ele também talvez acelere a tomada de decisão de quem está ali para decidir. Então, isso que eu acho que o mais importante hoje no homestaging é isso. É também acelerar a tomada de decisão. Porque quanto mais rápido você vende o imóvel, também se chama de valorização. Porque o tempo é dinheiro. Ficar 6 meses o imóvel no mercado parado. Podemos dizer que nós fizemos várias estatísticas, até porque nós, como associação, acabamos por recolher muita informação. Nós também, na nossa empresa, também já o fazemos há muitos anos. E eu posso-vos dizer que um imóvel que seja preparado com homestaging, e atenção, homestaging feito por um homestager profissional, ok? Tudo que não for profissional não tem esta estatística e nós não nos responsabilizamos, ok? Quando é feito por um homestager profissional, ele vai sempre ter uma venda 3 vezes mais rápido no mercado. Sempre. E 3 vezes nós até estamos a ser bem contidos, ok? Porque as nossas percentagens dão mais, ok? Mas eu prefiro baixar a expectativa e conseguir entregar mais, porque normalmente qualquer imóvel que nós fazemos, ele é sempre vendido 3 vezes mais rápido do que qualquer outro imóvel, nas mesmas condições, com as mesmas características, com o mesmo valor. O nosso é vendido, o outro não. Aliás, ainda há pouco tempo nós tivemos em Benfica, em que o prédio da frente tinha lá uma placa, não vou dizer a marca, ok? Tinha lá uma marca, estava à venda há 2 ou 3 semanas, okay? Tinha uma remodelação, tinha janelas novas, tinha as coisas todas fantásticas, em que eu olhava para lá e dizia assim, ok, este vai ser vendido mais rápido do que este. Pronto. E nós fizemos 2 naquele prédio, o 3º andar e o 7º andar, os 2 foram vendidos em 15 dias e o outro continua à venda. Continua à venda. Ele acelera. E o outro estava vazio. Pois, e o imóvel que fez, o homestaging, como é que estava o estado de conservação? Muito pior. Não tinha janelas novas, não tinha o chão novo que o outro tinha, e eu conseguia ver isto tudo, porquê? Porque o do 7º dava para espreitar. Então eu conseguia ver que ele tinha um chão novo, conseguia ver que ele tinha janelas novas, conseguia ver uma quantidade de coisas. Olha o potencial que um imóvel tem e que um consultor que esteve a mediar o negócio não apresentou esta solução proprietária. Porque isso que você falou, que esse negócio da emoção é o que bate na hora da venda. Se a pessoa se viu lá dentro, tá tudo bonitinho, ajeitadinho, organizadinho, ela compra. A partir do momento em que há um telefonema, a pessoa já comprou. Senão não há telefonema. Sim, é verdade. Uma coisa antigamente havia muita questão de não tenho nada para fazer, então vou dar umas voltas e vou visitar imóveis, ok? Pronto. Mas agora já não, as pessoas já têm uma velocidade de trabalho e de vida que já não estão para isso. Portanto, se há um telefonema, se há uma marcação de uma visita, a pessoa já quer. Intenção, é verdade. Já tem, a pessoa já quer comprar. Então, aquilo que o homestaging faz é não dar motivos para a pessoa dizer que não. É continuar a mesma coisa que ela viu e que a fez comprar. Eu por acaso vou contar uma experiência que passei, que tivemos antes do podcast, tivemos a falar sobre isso. E é um apartamento que estava no 3º andar de um prédio sem elevador. Era um apartamento que estava todo remodelado, tinha 3 frentes, tinha muita luz natural, 3 varandas, mas entretanto precisava de uma pintura, portanto precisava ali de tratar o telhado também, tinha ali alguns pontos de infiltração e não tinha um condomínio organizado. Eu ainda por cima entrou no início da pandemia. Então já o fotógrafo foi lá sem poder ir, tirou as fotos sozinho, Márcio daqui, eu online, portanto andamos todos naquela correria. E eu falei, ai meu Deus, e um cliente investidor completamente confuso do mercado, o que é que vamos ter? Uma pandemia? Acho que todos ficaram, todos em pânico. Eu fiz esse investimento, a sorte, e o segredo sempre dos investidores é comprar bem. E entretanto a sorte que ele comprou ali bem. E nós entramos no mercado que apresentei, já o homestaging desde o início, eu não vou investir, isto é muito caro, não vale a pena. Eu falei, eu tenho parceiros que podem apresentar, não, Márcio, não vale a pena. Às vezes o investidor, e era até um investidor jovem, mas pensam sempre que não é um investimento em si um custo, não é? E entretanto, optou por não fazer. Já num mercado muito complicado que as pessoas não podiam visitar, não é? Então tivemos que fazer visitas virtuais e tudo mais. O apartamento ficou 6 meses no mercado. Pronto. E eu, de acordo com as minhas vendas, normalmente tenho uma média ali de 52 dias, claro, mais coisa, menos coisa, de venda dos imóveis. E aquilo ficou 6 meses. E entretanto tivemos de fazer as tais reduções de preço, que normalmente é logo a primeira coisa, porque eu já tinha feito um estudo de mercado
E ele não quis pôr no valor do mercado. Já fiz um estudo de mercado, atender o mercado que iríamos entrar. E ele não quis, queria aquele preço. Eu estive a pensar se ficava ainda ou não, mas eu também não sabia como ia estar o mercado. Ok, vou aceitar. E era um exclusivo, pronto, vou aceitar. Entrei com ele no mercado e ficou 6 meses. Depois eu falei, temos que fazer homestaging. Sempre tive a bater nesta mesma tecla pelas razões, no terceiro andar, o prédio e tudo mais. No momento em que fizemos o homestaging, eu naquela semana tive muito mais pedidos de visitas, concentrei as visitas tudo no mesmo dia, de meia hora, tive logo 2 propostas e não houve redução de preço. Claro. Foi por aquele preço. Claro. E é uma força enorme, é uma coisa completamente forte diferente. do consultor imobiliário. Porquê? Porque a partir do momento em que um consultor imobiliário vê o potencial do homestaging, ele não volta atrás. Nós temos consultores imobiliários que trabalham connosco há anos. Porquê? Porque eles sabem que se fazem um contrato com um cliente é para dar àquele cliente tudo o que eles podem. O melhor serviço. Aliás, nós temos consultores que não assinam o contrato de exclusividade antes de nós irmos visitar o imóvel. Porque não querem pôr o seu nome também em causa. Então dizem, não, primeiro, antes de nós assinarmos o contrato, vem cá a Rita, vem cá o Nuno, não é? E eles fazem o trabalho. Se eles fizerem o trabalho, se eles disserem que sim, então nós já estamos neste grau de credibilidade e temos de confiança também, não é? Mas é importante falar que, por exemplo, existem pessoas que vêm ter connosco a primeira vez, ainda há pouco tempo houve uma pessoa que veio ter connosco que tinha um imóvel, tinha acabado de angariar. O imóvel tinha estado 2 anos no mercado, com várias consultoras, okay? Com algumas de renome até. Não vou dizer nomes, okay? Com algumas de renome. 2 anos no mercado. Nós fomos lá, fizemos o homestaging de um imóvel ocupado, as pessoas ainda habitavam lá, e o imóvel foi vendido em 2 semanas. Muito rápido. Versus 2 anos. É uma coisa completamente diferente. E tem vezes que nós mesmos colocamos imóveis no mercado, e o imóvel bom, tá bem localizado, e ele tá num bom preço, e fica no mercado às vezes por 6 meses, e a gente fica... Mas o que tá acontecendo? Às vezes eu tenho que fazer esse tipo de reunião, eu nem sei muito bem o que falar pro proprietário, porque nem eu entendo o porquê que não tá saindo. Só existem 3 motivos para o imóvel não sair. Olha lá, vamos lá. O primeiro é o valor. Se o valor não estiver correto, não há nada. Esquece, exato. Okay? O segundo é o homestaging. Se o imóvel não tiver homestaging, o imóvel não vai sair com a velocidade que pode, pelo valor que pode e da forma como pode. E o terceiro é o proprietário. Quando o proprietário quer ser uma entrave ao negócio, não há nada que o consultor imobiliário ou o homestager possa fazer. Só existem estes 3 motivos. Se vocês colocarem um imóvel no mercado pelo valor correto, o homestager profissional entrar, fizer o seu trabalho e o proprietário realmente quiser vender, o imóvel sai. 86,6% dos nossos imóveis saem nos primeiros 2 meses. 86,6%. Não, mas o homestaging, ele... E a forma como você pensa no homestaging hoje, nós temos algumas estratégias quando a gente vai lidar com clientes compradores ou mesmo proprietários, que é o rapport, a gente saber se comportar. A gente tem aqui alguns gatilhos que a gente usa na fala. O homestaging também passa isso na forma como ele se comunica com o cliente? O homestaging, ele é pensado de maneira a que quem venha se consiga ligar emocionalmente ao imóvel. Tudo no homestaging tem um porquê. É isso que eu queria... como eu costumo dizer, até os limões que eu coloco nas cozinhas, e eu já falo dos limões há muitos anos, têm um porquê. Okay? As plantas têm um porquê, as toalhinhas dobradas e brancas na casa de banho têm um porquê, as camas serem feitas com branco e não com cores têm um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo foi estudado. Tudo está estudado. De maneira a que, em termos da mente subconsciente, ela se consiga ligar ao imóvel mesmo antes de eu dizer o que quer que seja. Que legal, isso Basta eu colocar uns croissantzinhos e um coisinho de sumo na cozinha e eu de repente já estou a comunicar à pessoa que ela vai fazer ali as refeições e que vão ser agradáveis e que vai estar em família e ela já vai se ver nessa situação mesmo sem ela sequer pensar nisso. Eu acho que ela já viu. Ela, quando vê umas toalhas brancas na casa de banho, ela diz, eu posso tomar banho aqui, eu posso me limpar aquelas toalhas. Ela vê uma cama com os lençóis brancos, eu podia me deitar aqui, eu podia dormir para aqui, eu trago para aqui a minha roupa e eu facilmente trago tudo. Exatamente. E é isso que o homestaging pensa. Por isso é que é marketing de produto, não é uma questão da decoração. E a grande maioria das pessoas confunde e diz assim, o imóvel está bem decorado, portanto como ele está bem decorado, não é preciso o homestaging. É um erro. Nós fazemos homestaging a projetos de decoração de interiores. Aí fazemos projetos de 1 e 2 milhões de euros que foram contratados decoradores de interiores e eu vou lá,
não desmancho o trabalho, mas suavizo de maneira a que quem venha se consiga imaginar. Porque eu também sou decoradora de interiores, então eu consigo perceber que uma coisa é a imagem de um cliente específico, que é isso que a decoração faz, o que a pessoa quer viver, o que é que a pessoa quer sentir naquele espaço, o que é que ela gosta, tudo mais é tudo feito para ela. Outra coisa é o home staging, que é exatamente o contrário, que é a despersonalização do espaço. Ora, por mais bonito, como eu costumo dizer, que um projeto de decoração possa estar, ele está feito à imagem daquele cliente específico. Ora, se eu quero passar para 100% da população, eu tenho que arranjar maneira de retirar por completo toda a presença daquele proprietário e fazer com que todas as pessoas que entrem ali, pelo menos encontrem alguma coisa, não quer dizer que seja tudo, mas alguma coisa que se identifiquem. Basta aquele primeiro toque em que a pessoa se identifica e a pessoa compra. Já muda toda... Já está. E a partir daí é motivo atrás de motivo, para comprar e para comprar e para comprar, e a partir daí há propostas. Eu acho que tem um grande aliado do consultor, para fugir daquela visita. Olha, bem-vindo, esta sala tem 30 metros quadrados, ninguém vai comprar isto. Eu acho que a vossa visão vai trazer até para o consultor criar experiência para a pessoa que vai visitar. Claro. Portanto, imagina-se aqui criar memórias, criar imagens na cabeça do cliente, que é próprio home staging. Eu acho que até o consultor poderia entrar, sinta-se em casa. E a pessoa vai, sentir. Não precisa dizer nada. E eu, até naquela situação que eu tive daquele apartamento, eu tive clientes que sentavam na poltrona, esticavam os pés. Eu já não saio mais daqui. Eu falei, é isto. Passou a mensagem. Está feito, está vendido. Então já não preciso fazer nada. Eu acho que é um grande aliado do consultor e o consultor não precisa fazer praticamente nada. E eu acho que pode ser até um grande aliado porque nós sabemos que muitos proprietários tentam sempre negociar a nossa comissão. Mas tentam porque nós não sabemos transmitir o valor e o porquê de cobrar os 5, os 6, os 7%, o que for. E entretanto, acho que é um grande aliado e acho que aqui duas vertentes. Ou eu assumo esse custo e aumento o valor do meu serviço, porque isso está incluído no meu serviço, que a maior parte do mercado não tem, ou então podemos chegar ali a um acordo com o proprietário de cada um assumir a metade, ou até o próprio proprietário realmente ver o valor, que foi muito bem apresentado. Ok, eu quero isto, eu acho que vai valorizar o meu imóvel, e outra coisa é o seu serviço na venda, quanto vendedor. Nós temos aqui tudo. Acho que há várias formas trabalhamos com todos os consultores, com todas as formas. Há consultores que dizem, não, eu cobro 5, 6, 7%, já é a minha responsabilidade fazer isso, é um custo que é meu, eu ofereço aos meus clientes, ponto. Depois temos outros que dizem assim, ok, eu queria oferecer, mas ainda não estou naquela fase que tenho financeiramente forma de o fazer. Então o que é que fazem? Dividem com o proprietário e dizem, eu pago a consultoria e vocês pagam o material que seja necessário. Okay? Pronto. Depois existem outros que dizem assim, ok, eu não tenho mesmo dinheiro nenhum e não consigo, estou numa fase de crescimento ou numa fase complicada, ou quer que seja. Então falam com o proprietário e nós vamos, e é o proprietário que faz o investimento total. Portanto, nós temos de tudo. Não há uma forma de fazer. O importante é entender que mais do que um aliado, o home staging faz parte da consultoria imobiliária. E faz a diferença. Tem que fazer parte, tem que ser parte integrante da consultoria imobiliária. Para quê? Para que o proprietário sinta que realmente a consultoria imobiliária está a dar tudo o que pode à pessoa do outro lado. Ou seja, ele está a cobrar 5%. 5% não são 25 euros. Sim, dependendo do valor do imóvel. Dependendo do valor do imóvel, há algum valor. Ok, então ele está a dar tudo o que pode para que aquela pessoa realmente consiga fazer aquela venda daquele imóvel. Porque senão a pessoa fica com a sensação ao contrário. 5% é muito. Claro. Mas se eu mostro que eu faço fotos, faço vídeo, drone... Faz o home stager, e o home stager vem, traz as coisas, e ele prepara. E fica ali, às vezes, numa casa um mês, ou o quê? Ou mais tempo. Fica o tempo que o imóvel demorar a ser vendido. E como é que... E vamos lá fazer isso na prática, para quem aqui... Eu nunca trabalhei com homestay, vou lá contratar a Rita. Rita, eu tenho lá uma casa, uma moradia que está vazia. De um investidor, ele remodelou tudo e queremos fazer um homestay. Como é que funcionaria então os próximos passos? Eu vi aqui que tem uma parceria com alguma empresa que é daqueles móveis de papel, de cartões. Nós representamos a dos Box em Portugal. E como é que funciona isso? É uma empresa espanhola, tem móveis de cartão. E o que nós fazemos é, nós representamos a dos Box em Portugal. Okay? Nós não só vendemos às pessoas que queiram comprar, não é? Aliás, no fundo eles compram diretamente da Espanha, nós só os representamos legalmente em Portugal. Mas acabamos sempre por ajudar a dar algum tipo de conselhos, consultoria e tudo mais que às vezes é necessário. Mas nós utilizamos tanto a dos Box como nós utilizamos móveis reais. Depois depende daquilo que o cliente tiver disponível para investir. Há imóveis em que nós sabemos que o imóvel, por ser um valor mais baixo,
suporta perfeitamente a utilização dos móveis de cartão e ninguém dá conta que são móveis de cartão. Eu posso-vos mostrar centenas de fotos que ninguém dá conta. Eu vi. Onde é que se nota mais? Se calhar ali na sala ou no sofá ou na mesa que se pode notar um bocadinho mais. Mas isso depende do valor do imóvel. Sim. E depende daquilo que o consultor imobiliário tiver disponível para investir. Por isso Mas aí daí vai depender de muita coisa. E esse custo que está associado ao seu serviço, ele já inclui todos os móveis ou isso não. tratado na hora? São coisas à parte. Ok. Uma coisa são os nossos honorários. Ok. Porque existem vários tipos de serviço. As pessoas acham que existe só um serviço, mas existem vários. Existe a consultoria, e a consultoria é quando nós vamos a um espaço e nós dizemos ao cliente, seja ele o proprietário, o consultor, ou o investidor, quem quer que seja, nós dizemos, ok, o que é preciso fazer aqui? É preciso fazer assim, 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 desta maneira, assim, assim. Pronto. É um trabalho por hora. Okay? Então, tem um valor hora e nessa valor hora a pessoa contrata 1 a 2 horas. Pronto, está feito. Okay. Depois temos outro tipo de serviço que é o relatório. O que é o relatório? Nós vamos visitar o imóvel e vemos tudo aquilo que é necessário fazer. E apontamos tudo, escrevemos tudo e enviamos num relatório para o cliente. E o cliente a única coisa que tem que fazer é abrir e seguir passo a passo como fazer. Está lá tudo, direitinho. Okay? Depois temos o dia de trabalho. O dia de trabalho é, nós vamos lá ao espaço e somos nós que fazemos as transformações todas necessárias. E depois temos o projeto. Aí sim, é quando o imóvel está completamente vazio em que tem que ser feito todo o projeto. Okay? Portanto, existem aqui várias formas. Mas, para todos os bolsos, não é? Exatamente, para todos os bolsos existem. Porquê? Porque nós sentimos que o mercado, quando nós começamos há muitos anos atrás, não é? Já posso dizer muitos anos atrás, que é uma coisa boa, acabou por haver uma evolução de mercado, mas muito condensada em algumas pessoas. Algumas pessoas faziam a formação connosco e depois diziam assim, ok, eu quero ir fazer por mim. Iam fazer por elas e começaram a fazer algumas experiências, como eu costumo dizer, de homestaging. Que é bom, porque fez com que as pessoas ganhassem consciência da dificuldade do trabalho do homestager. Não é apenas pôr umas almofadas e uns limões e resolver a coisa, ok? É muito mais fundo do que isso. E depois, aquilo que acaba por acontecer é, durante todo este tempo que evoluiu, as pessoas ganharam a consciência de que se o trabalho do homestager for bem qualificado da forma certa, o trabalho deles, em termos de produto, neste caso, dos vossos produtos, vai ser muito melhor valorizado pelo cliente final. Sim. Não só por quem vem comprar, mas por quem vocês estão a ajudar a vender. E isso vai fazer com que a pessoa do outro lado possa dizer, ok, eu entendo, valeu a pena os 5%, 6%, 7% que eu paguei, porque este consultor fez aqui um trabalho completamente diferente dos outros. E eu acho que até podemos fazer um estudo de mercado do imóvel no estado em que ele está, não é? E depois até indicar ao proprietário que com o homestaging pode valorizar aqui de 7% a 10%, dependendo, claro, do valor do imóvel, mas pode vir a valorizar. E assim até o cliente, eu acho que, ok, se eu vou ganhar mais, não há problema nenhum, eu contrato. Mesmo mas que cobre mais. Aí eu só é preciso ter cuidado numa coisa. O homestaging não vai, se for o simples, ok? Se for o homestaging simples, como eu costumo dizer, nível base, não vai valorizar acima, vai defender aquele valor. É mais importante defender o valor do estudo de mercado do que propriamente estar a subir o valor do imóvel. Mas eu acho que no imóvel vazio, acho que até tem capacidade até de subir ali o valor. Mesmo assim, nós continuamos a dizer o mesmo. Se não houver necessidade de fazer alterações mais fundas, é defender o valor daquele imóvel. Porquê? Porque o valor do imóvel, se ele tivesse em condições, seria aquele. Exatamente. Então, quando ele não está em condições, nós dizemos, ok, vai ter que fazer uma pintura, vai ter que fazer isto, vai ter que fazer isto. Porquê? Porque senão vai desvalorizar. Então, se vai desvalorizar 5 mil euros, 10 mil euros, 15 mil euros, ele já começa a pensar, não, espera, eu não quero perder dinheiro. Às vezes é mais importante mostrar ao proprietário que ele não deve perder dinheiro do que o que é que ele vai ganhar a mais. Exatamente. Porque a perda de dinheiro é muito grande para os imóveis sem homestaging e as pessoas não fazem contas essas, só fazem conta aquilo que vão ganhar a mais. E se ele vale 500, então vou pôr a 550 para ganhar um bocadinho mais. Mas eu digo... Não, é 500, mas é um bom 500. É um 500 que não vai ser negociado. É um 500 que não vai ter não objeção. 6 meses no mercado. É um 500 que não vai passar 6 meses no mercado. Eu acho que as pessoas têm mais medo de perder do que ganhar, não é? Sim. Mas eu defendo aqui um bocadinho a minha opinião, porque se eu vejo que é um apartamento, há colegas se calhar não agem assim, se eu vejo que é um apartamento que precisa ali de algumas obras e tudo, eu já faço uma depreciação do valor. Claro, eu não dou o valor do mercado, por isso é que eu digo que vale mais. Claro. Pronto, eu estou a perceber. Eu só digo cuidado com a questão da valorização. Não. Eu sei que no mercado inflacionam muito e eu não trabalho assim. Pronto, é só porque eu vejo muita coisa a acontecer no mercado. E vejo pessoas que de repente disparam lá para cima porque lhes apetece. Pronto, mas acho que
Eu acho que a maioria dos consultores, mesmo profissionais, não gosta de fazer baixa. Eu, pelo menos, odeio fazer baixa. Claro, quando eu faço a primeira baixa, já sei que... Eu falo, olha, é uma baixa só. Porque a partir do momento que faz uma baixa, aos olhos do comprador já desvalorizou. Já está. Você já fez uma baixa de 30, então vale menos 50. E aí começa. E se você for falar, a maioria das baixas que acontece, mais ou menos 5% do valor do imóvel. A primeira baixa. Primeira. Depois já dispara para baixo. Só pensando em 5% a menos, você já começa a pensar, devia ter contratado a Rita. Claro. Já só por esse princípio, eu já não teria ganhado nada mais e também não teria perdido nada, teria vendido já rapidamente. Então, o home staging, por esse episódio, já deu para entender que ele valoriza muito bem o imóvel, ajuda a vender mais rápido. É uma forma de nós protegermos melhor o preço que nós estamos pedindo, que é o preço do valor do mercado, não inflacionando, né? Sabemos que muita gente gosta de inflacionar. Eu mesmo já tive clientes que colocaram um imóvel que estava todo bagunçado e não tinha mesmo formas de arrumar, porque o cliente não queria que tocasse no imóvel dele. E eu falei, olha, o seu imóvel valeria tanto, mas como tá, eu já tenho que falar que vai valer bem menos. Atualmente ele vale 300 mil, digamos lá. Mas no estado que tá, ele vai perder no mínimo uns 30 mil, porque a pessoa, levar o cliente comprador lá e ver uma bagunça e ver que é tudo desorganizado. E é uma coisa má para o consultor imobiliário. Exatamente. Porque assim, a imagem dos vossos produtos também se confunde muito com a vossa. Por isso é que eu costumo dizer, para além desses benefícios todos que estava a dizer, o benefício da vossa imagem como consultores imobiliários é extremamente importante. Exato. Porque vocês têm que ter, como eu costumo dizer, uma linguagem. A nossa marca pessoal. Tirar as fotografiazinhas bonitinhas, bracinhos cruzados, dizer eu sou profissional. Vai muito além. É muito mais do que isso. É poder mostrar que todos os vossos imóveis passam por uma preparação. Todos os vossos imóveis estão bem preparados, estão bem trabalhados, fazem a mesma linhagem. E isso faz com que as pessoas os vejam e percepcionem de uma forma diferente. Quando eu tiver a escolher alguém para ir vender o meu imóvel, eu vou escolher alguém, mas eu primeiro vou ver quais são os imóveis que ele tem, há quanto tempo tem à venda, como é que ele apresenta os imóveis. Hoje em dia, com o mundo maravilhoso digital, nós conseguimos aceder a tudo. Exatamente. Nós vemos tudo e cada vez mais as pessoas estão mais exigentes. Por isso é que depois as pessoas também querem mais. E dizem, eu sei, eu pago 5% do meu valor do meu imóvel. 5%, se eu estiver a falar de uma torre nas Amoreiras, 1.300.000 é muito dinheiro. Ele quer perceber, porque é que eu lhe vou pagar este valor? Não é só para vir cá com clientes, porque na cabeça dele é só para vir cá com clientes, é só mostrar de casas, não abrir portas, como eu costumo dizer. Isso eu também faço. Para isso, o consultor imobiliário tem que mostrar diferença. Tem que agregar valor. Porque hoje em dia, com o acesso ao digital, eu se for um proprietário, eu até posso dizer, eu não preciso de um consultor imobiliário, porque eu gasto 200 ou 300 euros em investimento, faço uma reportagem fotográfica, coloco o imóvel à venda e está feito. Se não conhecer o mercado, poderia dizer uma coisa mas é isso mesmo. Então, esta é a percepção que ele tem que ter, que não. Vocês, neste caso, consultores imobiliários, são uma fonte de recursos para que ele consiga fazer bem o negócio dele. E que ele só vai ter acesso a esses recursos se vos contratar e se, muito importante, assinar convosco uma coisa chamada exclusivo. Nós dizemos sempre, o exclusivo é uma bandeira que vocês podem utilizar. Mas tem que ser com o home staging. O home staging é a bandeira para vocês ganharem todos os exclusivos. Nós temos vários consultores que tinham os sistemas em aberto. Quando nos ligavam, não sei o quê, eu tenho em aberto. E nós próprios dizemos, nós não trabalhamos imóveis em aberto. Claro. Porque para nós não é uma defesa do nosso trabalho. Mesmo que as pessoas queiram pagar, mesmo que as pessoas queiram contratar os serviços, nós dizemos, não trabalhamos. Porquê? Porque se o fizermos, aquilo que nós estamos a fazer, infelizmente, é proporcionar a uma pessoa que não nos contratou, que não viu o benefício do home staging e de repente chega lá com o imóvel e vende, e a pessoa que teve o trabalho ficou, não leva nada. Por isso é que nós vamos dizer sempre, querem ganhar um exclusivo, apresentem a bandeira do home staging. Nós temos tantos consultores que vêm ter connosco por causa disso que vocês não imaginam. Tantos. E cada vez mais, porque o cliente hoje ele está muito mais exigente. Como você falou, a informação é democrática. Você consegue rapidamente saber o que toda a gente faz. Então, se for para meramente fazer só fotos e um videozinho, o proprietário, eu já falei para proprietários, eu te ensino a fazer fotos e vídeos, você vai lá e posta lá, porque o nosso trabalho não é isso. Nosso trabalho não é necessariamente vender só o seu imóvel, nosso trabalho passa por muita coisa. E aí vem o consultor e fala, poxa, mas eu não consigo exclusivo, não consigo chegar nos 5%. Eu acho que ele tá com as ferramentas erradas. Porque se você porque se vem lá 3 consultores e oferecem fotos e vídeos e tá lá nos 3 principais portais, e aí vem você que fala que tem fotos profissionais, vídeos, tour virtual, home stage em primeiro lugar, já agora que eu aprendi. É isso mesmo.
o próprio proprietário vai pensar, ok, aqueles lá valem 3%, você já vale 5%. Exatamente. Porque aquilo que você está propondo para mim é muito mais do que uma mera venda, uma mera transação, que a gente fala tanto no podcast, né? Hoje em dia, o ramo imobiliário passou de ser transacional, ou de falar de vendas, de casas, e passou a ser conexões reais com as pessoas e um serviço especializado. Hoje o consultor que não tem um serviço especializado, ele já está sendo jogado de lado. Ainda mais aqui em Portugal não tem ainda um controle, né, sobre o nosso ramo construção imobiliária. A gente já vê que nos Estados Unidos tem, no Brasil tem, e aqui ainda não tem. Então entra um monte de gente, também sai um monte de gente, toda a gente achando que é fácil, e o mercado próprio já joga essas pessoas de escanteio. Se elas não querem fazer o mínimo de investimento para valorizar um imóvel que um proprietário confiou nele, em dar em exclusivo com 5%, eu acho que não vale nem a pena ele estar ali fazendo, porque automaticamente daqui a 6, 1 ano, talvez ele sobreviva, depois ele vai ser jogado de lado. Então, todas essas ferramentas, elas servem para agregar valor ao nosso trabalho. Né? E não só para o proprietário que vai vender, nem só para o comprador. Então, acho que esse episódio ficou muito legal, porque era uma coisa que eu queria já aprender mais. E agora eu queria também que você falasse um pouquinho como é que você pode ajudar nossos consultores imobiliários, né? Pra gente também aproximar o home stage do nosso ramo, ainda uma coisa que ainda está um pouco afastada, né? Como é que a gente pode se conectar? Você dá curso para consultores, para agências? Cursos, ou seja, nós damos cursos de várias formas. Okay? Nós damos um curso que foi aquele que eu comecei a dar há 10 anos atrás, em que é o curso de consultoria imobiliária, ou seja, é home staging para consultores imobiliários. É um dia inteiro onde aprendem quais são os benefícios, como falar com o proprietário, como fazer, quais são as dicas principais, aquelas coisinhas que vocês conseguem fazer sem dar muito trabalho, e isso aprendem num dia. Okay? Pronto. Esta é a formação que eu costumo dizer, que eu acho que é o primeiro toque, o primeiro contacto que as pessoas têm que ter com a questão do home staging, para quem é consultor imobiliário. E depois, a partir daqui, já podem fazer uma especialização. E aí já entra na tal certificação da APES. Okay? Porquê? Porque é um curso de home staging profissional. Dura 3 meses. Okay? E já sai de lá, mudando completamente as coisas de lugar. Eu costumo dizer, as pessoas entram lá, podem não saber nada. Saem lá a saber tudo. E até, porque eu partilho tudo. Okay? Durante 3 meses. E não é só contexto. Não é só uma conversazinha. Não é só explicar. Fazem trabalhos, aplicam, fazem apresentação, têm avaliações, ou seja, é uma certificação mesmo. Por isso é que a nossa certificação é única em todo o mundo, que tem uma certificação nacional, europeia e internacional em português. Não há mais nenhuma. Exatamente. Porque é mesmo uma coisa muito séria, como eu costumo dizer. Tem mesmo muitos TPCs. Eu costumo dizer, se não está preparado para fazer TPCs, não se inscreva. Porque é com muitos TPCs e temos pessoas de todo o mundo. Nós agora atualmente estamos com uma turma, temos uma pessoa na Suíça, temos uma pessoa no Brasil, temos uma pessoa em Angola, ou seja, temos várias pessoas de todo o mundo a fazer connosco a certificação, porque entendem fazer uma boa certificação é meio caminho andado para fazer bem a questão do home staging. Porque não basta dizer, eu faço home staging. E infelizmente o que é que existe muito no mercado? Existe uma coisa e foi por isso que nós criámos a associação. São pessoas que fizeram connosco formação de home staging de um dia e de repente apresentam-se como home staging profissionais. É uma coisa que a mim me enerva solenemente. Porquê? Porque não sabem o mal que estão a fazer ao mercado. Não é por mais nada. E depois defendem mal. Porquê? Porque não sabem fazer uma valorização. Porque não sabem como ir buscar as coisas da forma certa. Não sabem onde é que vão buscar as coisas, quais são as ferramentas, de que maneira é que têm que apresentar, o que é que realmente lá tem que estar. Porque através das nossas fotografias, que muitas pessoas veem às vezes no Instagram ou no Facebook ou assim, as pessoas têm eu sei, eu olho para as fotografias e sei, eu meto umas almofadinhas, eu meto os limões. Ok, mas os limões podem não estar no sítio certo, as almofadas podem não ter a cor certa. Isso faz a diferença. Porque um home stage, quando entra num espaço, entra em como é que eu vou fazer com que qualquer pessoa que entre aqui veja aquilo que eu quero. Não é aquilo que ele gosta, é aquilo que eu quero. Eu quero que ele veja que tem um jardim lá fora, por exemplo, como nós fizemos no último. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar o verde para a sala. Para que ele veja a sala verde e depois veja a continuidade. Convida. Já é pensado, se já é uma coisa que eu estrategicamente. quero que ele veja o azul do céu, então, por exemplo, eu tenho que pôr umas almofadas azuis, para ter a certeza que eu quero que ele veja o azul do céu. Quem não faz uma certificação não aprende estas coisas. Essa sensibilidade e visão. Aprende umas almofadas bonitinhas, arranjadinhas, mas não faz a mínima ideia de que cor pôr aonde. Quanto muito imita os limões e os croissants, como eu costumo dizer, por imitação, pronto, vá. Mas depois não sabe o resto. Então depois o que é que fazem? Fazem projetos, depois não saem no mercado e depois alguém diz assim, o home staging não funciona porque eu experimentei, paguei e não saiu o imóvel.
E eu pergunto sempre, ok, pagou a quem? Primeiro, ok? Certificado. Tinha um certificado? Era certificado. Às vezes eu até posso dizer, não, as pessoas que não gostam de mim, não querem fazer certificação comigo, não façam. Vão fazer lá fora. Vão aprender verdadeiramente. Porque é preciso aprender, mas lá fora não é num fim de semana. Há pessoas que vão à Espanha e fazem 4 ou 5 dias e de repente são homestagers, ou vão a Londres e fazem 4 ou 5 dias. Não, é passar algum tempo a fazer um curso a sério. Okay? O nosso curso tem eu digo que é uma missão, e a missão é certificar bem. Nós damos tudo aquilo que nós fazemos na Prateado, nos nossos projetos, nós entregamos tudo no curso, tudo. Os valores que cobramos, como é que apresentamos, de que maneira é que fazemos tudo. Inclusive até, porque eu acho que é uma grande dificuldade depois ter os fornecedores, não é, das mobílias certas, até os fornecedores onde é que eu armazeno, não é? Porque às vezes as pessoas, eu não tenho uma garagem, não tenho espaço para armazenar, porque muitas das vezes, penso eu, não é? E corrija-me se eu estiver errado, entretanto, normalmente ali 2, 3 semanas, se o imóvel estiver no preço correto, o que já falamos, ele sai, não é? Mas aquela mobília vai ficar lá. E depois eu tenho outro apartamento também para fazer. Claro. Homestaging. Claro. Nós normalmente, digo como consultor imobiliário, e tendo esta formação de 3 meses mais profunda, nós temos, e a probabilidade de termos muito mais angariações vai ser maior. E como é que eu consigo ter aquele ali, alocar depois a outro apartamento e outro que vai entrar, como é que faço essa gestão toda? Isso aprende-se tudo no curso. Tudo. Ótimo. Saber como fazer, saber quais são os investimentos que devem fazer primeiro, quais são aqueles que devem deixar para depois, como fazer, como a escolha selecionada de um bom mercado-alvo numa primeira fase, ou seja, tudo isso aprendem da forma certa. Até eu estou com vontade de fazer já. Não, porque eu quando miúdo, eu não mudava as mobílias de sítio, mas pronto, sempre gostei muito de arquitetura, de designer, e até cogitava ir para design do produto, pronto, sempre gostei muito, e então sempre foi uma coisa que me fascinou. E depois eu vi depois vi a decoração de interiores, o design de interiores, achei interessante também, pronto, e esta área de homestaging liga muito ao nosso mercado, não é? Deixa-me dizer-lhe aqui uma questão. O homestaging tem um bocadinho só de criatividade, como eu costumo dizer. É muito mais física e matemática. A estratégia que está por trás do que a questão da criatividade. Eu costumo dizer, a criatividade, eu dou asas à minha imaginação, é na decoração de interiores. É quando eu escolho tudo, é quando eu faço tudo. Ok. O homestaging tem um bocadinho, mas tem. E às vezes nós temos que ser muito criativos, porque quando nós entramos num imóvel, imaginem, de uma senhora de 75 anos, que tem poucos recursos, mas vocês querem ajudar aquela pessoa a vender, a criatividade tem que saltar. Mas não é uma criatividade de ir comprar coisas, é uma criatividade de como é que eu utilizo as coisas que estão aqui de uma maneira diferente. Mas para ter essa criatividade precisa ter o conhedimento. É preciso ter o conhecimento e perceber como é que eu consigo agora fazer com que este imóvel que parecia o fim do mundo, de repente aparecer um imóvel engraçado, ou minimamente apelativo. E tudo isto é uma coisa que um homesteader profissional sabe fazer. É preciso ter este gosto, é preciso ter vontade, porque isto é um mercado que está ligado ao mercado imobiliário. Quer o mercado imobiliário esteja em alta, quer esteja em baixa, quer esteja estagnado, o homestager é sempre o profissional que deve ser contratado logo. Claro, consultor imobiliário, não é? Primeiro, mas a seguir é logo o homestager. Dizer assim, olha, fiz uma angariação. O primeiro passo é logo esse, é dizer assim, ok, fiz uma angariação, ok, onde é que fiz esta angariação? Se for longe, manda-me fotografias, manda-me o link, eu vejo, faço a avaliação, digo mais ou menos os valores. E depois nós já sabemos mais ou menos, olhamos para as fotografias e dizemos, ok, é entre isto e isto. Mas depois só visitando mesmo o imóvel nós conseguimos dizer o valor correto, não é? Mas pelas fotografias já dá para ter uma ideia, limite, ok? Um limite máximo e um limite mínimo. Okay? Porque depois existem várias formas. Há pessoas que querem comprar e nós vamos às compras e as pessoas ficam com as coisas. Há pessoas que querem alugar e nós fazemos o sistema de aluguer. Portanto, alugam-nos as coisas e ficam lá durante aquele tempo e depois passa para o outro imóvel. Portanto, nós temos tantas soluções. Quando alguém me diz, o homestaging é caro. Caro comparado com o quê? Quando um consultor imobiliário, por exemplo, cobra 5%, esses 5%, estamos sempre a falar de uma quantia de algumas dezenas de milhares de euros. Não é? E de repente dizem assim, é muito caro investir 4 ou 5 mil euros. Eu digo, como? Como é que é caro? E nem todos os imóveis chegam a este valor. Sim. Há imóveis em que nós entramos, as pessoas pagam a consultoria, nós trabalhamos com o que lá existe, e acabou, e é aquilo. É só pensar, porque muitos consultores imobiliários, aqui fica uma dica, eles querem tudo de imediato, querem as coisas imediatas, mas ele não quer utilizar das ferramentas que necessita desse imediatismo. Claro. Eu quero vender esse imóvel rápido pelo asking price. Aí faz lá meia dúzia de fotos.
né, tremidas, escuras, nem abre a casa para fazer a foto, faz de noite, já vi um monte de fotos de noite. Eu já vi então, assim, coisa ele já começa totalmente errado. É mais fácil ele falar, ok, eu prefiro abrir mão de 5 mil, digamos, da minha comissão e fazer o negócio andar da forma como tem de ser. Porque assim, todo o processo correndo bem e vendendo pelo... Tende a vir mais imóveis, mais recomendações, vai ter várias pessoas satisfeitas, vão pensar, caraca, o Maicon, o Márcio, eles são muito bons, porque eles trouxeram uma pessoa do home staging, trouxeram o senhor lá do tour virtual, fotos, eles fizeram a minha casa até eu nem queria mais vender. Eu já tive já quero viver aqui. Uma dessas caras tão bom que a proprietária olhou assim, nossa, mas nem eu, dá pra ver esse olhozinho já, nem eu sabia que era tão bonita a minha casa, porque até os proprietários voltam a desejar novamente a casa. Mas eu posso dizer que em todos estes anos eu nunca tive nenhum proprietário, nós fizéssemos o home staging, que tenha dito depois, já não quer vender. Não. O que eles fazem, e normalmente isso acontece muitas vezes, é contratam-nos a nós para ir lá fazer o projeto de decoração da casa deles. Da nova. Pronto, agora nunca deixam. Porquê? O motivo que os fez colocar à venda aquele imóvel não era a decoração, não era a forma. Sim. Mas talvez eles não viam às vezes... Só que eles não viam. Nós mostramos uma coisa diferente. É sem dúvida uma ferramenta que eu continuo a considerar que quanto mais consultores imobiliários utilizarem o home staging, contratarem home staging profissionais ou fazerem uma certificação, mais fácil é para vender, mais fácil é para angariar novos clientes, mais fácil é para ganhar recomendações. Porque aquilo que acontece com os nossos trabalhos é, os consultores, e o valor que eu falei dos 5 mil, estamos a falar de um valor muito lá em cima, ok? A grande maioria deles é muito cá para baixo. Muito cá para baixo. Portanto, imaginem agora, se vocês tiverem uma quantidade de clientes que gostam do vosso trabalho, o que é que acontece? Eles vão falar. E se vão falar, vocês vão receber mais. Porque vão receber mais recomendações. Ainda agora, a semana passada, nós tivemos um imóvel que esteve à venda, foi 4 ou 5 meses, ok? E não se vendia, a pessoa precisava de vender porque tinha uma escritura e depois tinha que ser, o consultor ligou-nos, Rita, por favor, vocês têm que vir cá. Nós fomos lá, trabalhámos com aquilo que havia, o investimento que ele fez foi muito pouco, okay? Foi mesmo umas almofadas, uns limões e umas brincadeirazinhas assim, e ele foi vendido de quarta para sábado. Uau. De quarta para sábado, ok? O que é que aconteceu? O vizinho do lado, quando quis vender, ligou ao vizinho e disse, olha, tu lembras quando tu quiseste vender a tua casa, não sei o quê, e que foi tão rápido quando contrataste aquelas pessoas, que depois as vendes, não é? As pessoas vendes a entrar com as coisas e tudo mais, e ele passou o contacto do consultor. O consultor, obviamente já trabalha connosco há algum tempo, então disse logo, Rita, olha, estás a ver a casa do lado? Agora é a casa do lado. Uau. Isto acontece muitas e muitas O trabalho bem feito, ele tende a ser recomendado, né? Sim, se eu estou bem servido, eu vou recomendar. O boca a boca passa. Hoje em dia também trabalho, hoje em dia eu não faço mais prospecção porta a porta. O que eu faço é tem a recomendação de clientes compradores, proprietários que fizeram um bom serviço, me contrataram, eu fiz um bom serviço, pensaram. Porque hoje em dia, essa parte de recomendação é muito forte. Eu acho que para mim, quando você recomenda alguém, já é 80% de confiança de que o negócio vai correr bem, né? Então, se nós entregarmos todos esses serviços, não tem como um proprietário falar, olha, não vai, eu vendi minha casa, vendi por um bom preço, mas não vale a pena trabalhar com... Não vai falar, ele vai falar, não só vale a pena, como eu recomendo e eu assino embaixo, porque ele vendeu a minha casa e ele fez isso, olha como é que era a minha casa antes, olha como é que tá agora, como é que foi vendida. Então, isso passa de boca em boca. Então, o consultor imobiliário que está começando agora, a primeira coisa é formação, né? Esteja preparado para antes de... Eu sei que as agências, os brokers, às vezes, impulsionam querer vender, mas o primeiro passo para um bom atendimento, para um serviço de qualidade é formação. E a formação, ela é de graça hoje em dia em qualquer lugar. De graça que eu digo, você consegue chegar de graça de forma muito rápida. E depois que você quiser se especializar em determinados assuntos, tem ali a Rita e tem outras fontes também de formação. Mas a primeira coisa é isso. E depois, é explorar todas as ferramentas possíveis que um consultor imobiliário precisa ter. Claro. Né? Não é uma coisa de outro mundo. A gente já sabe hoje em dia, e cada vez vem entrando novas, né? Claro. Até então não tinha tour virtual, até então não tinha filmagem aérea. Então, conforme o mundo vai mudando e vai se atualizando, novas ferramentas vão entrando para valorizar e para nos ajudar. E o home staging, eu acho que ele ainda está sendo deixado de lado, uma ferramenta tão importante que ajuda muito. O consultor imobiliário, as agências não tocam muito no assunto. Não, e aqui uma questão que é importante. Nós temos alguns consultores que fazem home staging connosco e não dizem que fazem. Não dizem. Eles não querem vender, eles não querem entregar cereja do bolo. Então nós respeitamos, não fazemos divulgação das pessoas que não querem. Não é? Tiramos fotografias para o nosso registro, mas contratam-nos, nós vamos lá, fazemos o home staging e depois naquela altura não dizem que fazem. Okay? Nós temos muitos assim. Okay? Pronto. Mas também temos outros que dizem, não,
eu que trabalho com a Rita e com o Nuno, eles são os melhores, eu acredito no trabalho deles, é com eles que eu trabalho, e fazem disso também uma bandeira. Porquê? Sim. Porque para o próprio proprietário, quando sentem que um consultor imobiliário diz, ok, é 5%, 6%, 7%, o que quer que seja, eu vou trazer cá um homem que seja profissional e vai preparar a casa da forma certa para ser vendido mais rápido. E quando a pessoa diz assim, então mas quem é essa pessoa? Ok, e ele mostra o currículo, mostra o tempo que nós já fizemos, mostra os imóveis que fazemos, as transformações, mostra os casos de sucesso que ele próprio já tem. É completamente diferente. Não, na cabeça do proprietário onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque se for preciso mais 6 ou mais 7, a pessoa dá. A pessoa quer é ser bem servida. E o trabalho do home staging é mesmo ter a certeza que a pessoa do outro lado se sente conectada com aquele tipo de imóvel. E isso só o home staging faz. E o bom é que assim, é um mar pouco explorado. Então, sim, o consultor que começar agora a implantar essas ferramentazinhas que vão aparecendo, vai ser meio que pioneiro. Claro. Porque hoje em dia são poucos que fazem homestage, daqui a pouco vai virar quase que uma obrigação, né? Nos Estados Unidos é quase que todos os imóveis, a gente vê ali, todos têm uma preparação homestage. Nos Estados Unidos ainda é mais. Nos Estados Unidos nós temos uma percentagem que 50% dos proprietários chama um homestager profissional antes do consultor imobiliário. Antes do consultor imobiliário, porque já tem essa... Mas estamos a falar de 50 anos de existência, 51 anos. Já está muito mais maduro. Ou seja, o proprietário, antes de ligar ao consultor imobiliário, o que é que ele faz? Chama o homestager prepara tudo e quando ele chama o consultor já vai dar um valor acima. A valorização que ele vai sentir já é acima. Já é, verdade. Porque não é apenas e só o metro quadrado que conta, é aquilo que a pessoa sente quando entra no imóvel que vai contar. Há ali um intervalo, não é? E nesse intervalo é importante ter a certeza que a pessoa do outro lado diz assim, ok, eu vou dar pelo intervalo mais alto, porque valeu a pena, porque gostei. E depois vir uma oportunidade no mercado, não é? Se eu tiver com um preço correto e muito bem apresentado através do homestaging, eu utilizo muito uma técnica que é marcar as visitas no mesmo dia, quase como a open house, como fazem na América. E ela já sai ali naquele dia. Eu há pouco tempo não fiz o homestaging, pronto, os proprietários também não tinham possibilidade, e entretanto, mas pedi ao proprietário, tive o cuidado, que era num apartamento de 60 metros quadrados, vivia um casal com 2 filhos pequenos, e um deles tinha problemas ali de saúde. E entretanto, a casa tinha sapatos e coisas por todo lado. Eu falei, esta casa não pode entrar assim no mercado. Assim como ele teve um outro consultor que disse quanto é que queres pela casa? Diz-me, eu meto na internet, o que é isto? Eu falei, esta casa não pode entrar assim. Ela ficou ali um dia anterior a destralhar tudo. Eu falei, tem que tirar isto, tem que dar algumas indicações, aquilo que eu tenho conhecimento, né, mais básico, tem que tirar isto, aquilo, fica assim a casa. Fui lá com um fotógrafo profissional, tiramos a foto. O que é que aconteceu? Em 24 horas eu tive para ir uns 30 e tal pedidos em e-mail. Meu telemóvel de 5 em 5 minutos não parava, marquei 12 visitas e vendi acima do preço. Mas isso é aquilo que o homestaging faz. Agora, é importante ter a certeza que é um homestager profissional a fazê-lo. Claro. Porque nós temos infelizmente, muitas pessoas no mercado. Agora virou moda a falar do homestaging. E como virou moda, toda a gente diz, nós oferecemos o homestaging, nós fazemos o homestaging. Já vi muitos. Muitos. Okay? Isto porquê? Porque fazem, por exemplo, uma formação connosco um dia, ok? Aprendem algumas coisas. Claro que aprendem, sem dúvida. Ok? Mas não aprendem o certo para garantir ao proprietário que vai valer a pena o investimento. E aqui é que está a diferença. Porque se eu vou pedir a um proprietário para ele fazer um investimento em almofadas e em móveis e em coisas, eu tenho que garantir que no final das contas, realmente aquela valorização saiu pelo valor certo. Senão é um tiro no pé para todos os envolvidos. Isso é um tiro para toda a gente. E infelizmente nós temos muitas pessoas que se apresentam como homestagers profissionais quando nem sequer fizeram uma certificação para tal. E deve haver pessoas também que querem comprar o que é. Imagina, nos apartamentos estão vazios, não é? Eu quero comprá-lo assim. Ele já vem incluído. Tantas vezes. Portanto, eu acredito que sim. Vocês não imaginam a quantidade de vezes. Também, claro. Pois. E muitas vezes nós temos uma coisa muito engraçada aqui. Quando nós fazemos as camas, muitas vezes com dos boxes. Que são os móveis de cartão. Por baixo ninguém dá conta, mas a cama por cima fica lindíssima, super fofinha, confortável, com almofadas. E o que é que acontece? As pessoas dizem, ok, então eu quero negociar também as camas. E o consultor imobiliário, você só dorme uma noite nessa cama. Não, nem uma noite, porque ela assim, que coisa que ele vai abaixo. Portanto, o que é que nós fazemos quando as pessoas querem comprar? O que nós fazemos é, explicamos ao consultor imobiliário que sim senhor, ele pode fazer a venda por um determinado valor,
E caso o cliente queira comprar, nós vamos comprar um colchão, um somier, uma cama, sem qualquer problema. Okay? E você também pode ajudar esse cliente comprador. Claro, sem dúvida. É um serviço que também pode agregar mais ainda. Olha, você compra a casa e também às vezes vai ter ali uma consultoria ainda da Rita em dizer como é que você pode... Exatamente. Isso nós fazemos isso com entra muita facilidade. Da decoração de interiores que a vossa empresa aí também... Aí já entra a decoração de interiores, não é? Pronto, mas... Personalizada para o gosto daquele cliente específico. Que é completamente diferente. Show. Bom, estamos chegando aqui no final. Foi mesmo uma aula aqui sobre homestay. Eu acho que quem está nos ouvindo, até para nós mesmos, acho que foi muito esclarecedor. E tirar um pouquinho desses mitos todos que envolvem o homestaging. É só decoração, é só limpar a casa. Não, existe todo um conhecimento por trás, uma estratégia por trás, né? E já deixou muito claro que valoriza o imóvel. Eu já fiquei muito convencido. Eu já contrataria hoje o seu serviço, porque eu já entendi. Então, e nós vamos conversar ainda. Não tenho agenda para agora, mas nós vamos, ou você passa um dos seus alunos, que seja um especialista. Eu tenho todo o prazer em trabalhar, porque eu realmente acho que entregar um serviço a mais e é uma forma de diferenciar. Eu sei que o cliente comprador vai na casa A, B, C, mas quando chegar a mim o impacto vai ser outra coisa. Comprar, e aí exatamente. Então, essa valorização nós já percebemos que vale muito a pena. E eu queria que você, então, Rita, deixasse aqui uma mensagem final, principalmente para os nossos ouvintes que são consultores imobiliários, e depois falasse onde que eles podem te encontrar, nas redes sociais, qual que é o teu site. E pronto, para nós finalizarmos, então, esse episódio fantástico, que foi mesmo muito conteúdo interessante. Muito obrigada. Se eu tivesse que dizer, assim, uma frasezinha, a frase seria: o homestaging é o primeiro passo de um bom negócio imobiliário. Aí, vai virar frase de camiseta. Okay? Vai virar frase de uma camiseta. Pode ser. Porque eu acho que realmente é isso que as pessoas têm que entender. É o primeiro passo. Antes de tudo o resto, tem que ser bem preparado da forma certa. E também tem que ser feito por um profissional. Sim. Da mesma maneira que se contrata um fotógrafo profissional, um consultor profissional, também tem que se contratar um homesteader profissional para garantir o bom trabalho. Não é? Pronto. As pessoas podem nos encontrar através da minha página do Facebook, página oficial do Facebook e do Instagram também. E como é que no Instagram é Rita de Miranda. E no oficial também é Rita de Miranda Oficial. Eu já vi outros, então pus o oficial para ter a certeza. Boa, então quem quiser fazer um curso contigo, ou de um dia, ou um mais extenso... Nós também vamos muitas vezes, por exemplo, às agências, quando têm equipas e tudo mais, e se tiverem equipas, nós vamos às agências e fazemos diretamente o do dia, não é? Os outros não têm que ser, é sempre um curso mais demorado, então vai precisar de um trabalho diferente. Ótimo. Então tá, consultor, se você acha que é caro ter homestaging, fala com a Rita, que ela vai te explicar certinho como é que funciona. Não deixe de ter essa ferramenta, eu acho que é muito importante. E é isso. Olha, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Segue nós nas redes sociais. Os outros episódios também já estão no ar, ficaram bem legais, temos aí muito conteúdo. Já estamos indo pro quase 5º ou 6º episódio. Já me perdi. Até o 3º estava ok, mas agora já não sei mais quantos. O meu nome é Maicon. Meu nome é Márcio Miranda. E nós ficamos por aqui. Obrigado. Tchau.